Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Permaneça ligado em nome de Jesus. Nós vamos entrar no momento a qual falamos que é o momento principal. Pastor, mas todo momento no culto é importante. É, mas a Bíblia fala que aquele que nos alimenta é o quê? É a palavra. Amém? E o inimigo, irmão, faz de tudo para nos atrapalhar de ouvir a palavra de Deus. Como de costume, irmão, nesse momento, quero pedir a atenção de todos em nome de Jesus. Ninguém é proibido de ir no banheiro, de beber água. Mas durante a ministração da palavra, se puder ficar concentrado na palavra, sem distração, é bênção. Amém? Convido a todos a se colocarem de pé, em nome de Jesus. Com muita alegria, quero chamar aqui à frente o nosso amigo, presbítero Ezequiel, que sempre está conosco, nos ajudando a puxar as redes aqui nesse lugar. Amém? Ele é o pastor local na Assembleia de Deus de Vila Laje, ali no Campo Novo. E também tem um tempinho, né, pastor? A gente não vai lá, mas Deus permitindo, em breve estaremos lá novamente em nome de Jesus. E para quem não sabe, também ele é o tio do nosso irmão Felipe. Amém? Futuro obreiro da casa do Senhor em nome de Jesus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Deixa eu dar a mão para cá em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado Senhor, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por esse momento, por esse privilégio, Pai, de podermos ouvir, meu Pai, a tua palavra. Uma vez mais eu te peço, ó Deus, nesse dia, pelo teu filho, toma, meu Pai, em tuas mãos, use, ó Pai, como o Senhor tem usado, como canal de bênção, Senhor, para falar conosco, não aquilo, meu Pai, que queremos ouvir, mas o que precisamos. Muito obrigado, Senhor, e fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu salve o Senhor. Uma paz, Senhor. Bem? Quem está bem que Jesus diga bem? Irmão, foi no passado um tema para nós no livro de Gênesis, no capítulo 7, nós estudamos esse texto, mas não é de costume vou mudar o roteiro do tema, porque quando é um tema, porque é revelado por Deus. Mas eu estou sentado ali, o Espírito Santo arte muito no meu coração. Então eu quero olhar aquilo que o Espírito Santo colocou sobre o meu coração nesta noite, amém, irmão? Eu quero compartilhar com vocês no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 28, a partir do versículo de número 4, que também está referente sobre família. Amém, irmão? Os maiores projetos de Deus é a família, amém? E o diabo ele vem lutando contra as famílias, contra os lares. Mas se nós entrarmos em ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Senhor, nós vamos ser bem-sucedidos sobre a face dessa terra, amém, irmão? Vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do verso de número 4, que diz assim nesta noite: E o Senhor de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, da casa de Judá, entre os filhos de meu pai. Se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. E escolheu ele meu filho Salomão para se assentar no trono do rei do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e meus átrios, porque escolhi, para filho eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel e a congregação do Senhor perante os ouvidos do nosso Deus,
Guardai, buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possais estar boa terra e façais herdar vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de seu pai, serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadria o Senhor todos os nossos corações e entende toda a imaginação dos pensamentos. Se buscares, serás achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faça a obra. Podem sentar, como eu já disse, não é de costume divulgar o roteiro do tema, mas eu gosto de obedecer muito à voz do Espírito Santo. Querido irmão, aqui nesta noite, nós estamos diante de um tema bastante interessante no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, onde nós vamos ver o rei de Israel desejado em construir uma morada, uma casa para Deus. A Bíblia, ela vai nos mostrar que quando Davi, ele deseja construir uma morada para Deus, a Bíblia nos revela que o profeta Natã vai diante do rei Davi e vai dizendo para ele: Deus é contigo. E nós vamos entender que na mesma noite, no mesmo momento que o profeta Natã revela para Davi que Deus era com ele, Deus agora aparece ao profeta Natã e manda Natã ir diante do rei Davi dizer para ele que Deus não seria com ele naquela construção. O que eu quero mostrar para mim e para você nesta noite, que Deus está falando para Davi, que Deus não era com ele. Deus era na vida do rei Davi, só que Deus não era na construção que ele ia construir para Deus. Mas só que Deus não vai abolir os sonhos e os projetos desse rei. A Bíblia vai nos mostrar que Deus olha agora para a família do rei Davi e vai levantar um jovem chamado Salomão para essa construção e para essa edificação. Por que, irmão, que nós trazemos esse tema nesta noite? Porque nós que somos pais, nós temos projeto e sonho para os nossos filhos, para as nossas famílias. Só que Deus aqui vai abolir o sonho do rei, mas vai deixar este legado para o seu filho Salomão. E nós vamos entender aqui nesta noite que quando Deus fala para rei Davi que alguém da sua descendência seria o construtor para a morada de Deus, Davi vai entender que Salomão, ele precisa de uma instrução, de um conselho para andar na presença de Deus, para fazer aquilo que Deus profetizou e falou no coração do rei. E Davi vai entender, para que o projeto dele desse andamento, Salomão precisava de ser aconselhado. O que eu quero pregar aqui nesta noite, querido irmão, querido irmão, se você tem projeto para o teu filho, para a tua filha, eu te pergunto aqui, nesta noite, tu tem parado, tu tem sentado, tu tem aconselhado o teu filho, a tua filha, como ele vai andar na presença do Senhor, como ele vai servir a Deus, para que o teu sonho, para que o teu projeto dê andamento sobre a face da terra. O que eu entendo com isso, irmão? Rebaste que pegaste faio, que Davi agora ele senta com Salomão. Como eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite. Não é tema. E
nós queríamos pregar nesta noite, irmão, mas o Senhor, Ele fala de várias formas, de várias maneiras conosco. Você tem um sonho, você tem um projeto para a tua família. Eu vou te perguntar nesta noite mais uma vez: tu tem aconselhado o teu filho, mostrado ao teu filho os caminhos do Senhor, qual é a vontade do Senhor na vida dele, para que os seus projetos, para que os seus sonhos se concretizem através do teu filho e através da tua filha? Quantas mães, quantos pais querem seus filhos na presença de Deus, mas tu tem aconselhado, tu tem mostrado para ele o caminho do Senhor Jesus. Então Davi agora, ele tem um sonho, ele tem um projeto. E quando Deus fala para ele que Deus não é nessa construção, irmão, nós precisamos entender que Davi, ele foi chamado para a guerra. Davi, ele não foi chamado para construir. Eu quero que você entenda aqui nesta noite que cada um de nós tem um chamado, irmão. Um tem um chamado para construir, um tem um chamado para guerrear, um tem um chamado para aconselhar. Cada um de nós temos um chamado da parte de Deus. E nós vamos entender que Deus está falando para Davi: você é de guerra, você foi tirado de trás das ovelhas para guerrear as guerras do povo de Israel. Você vai deixar essa construção na incumbência do teu filho Salomão. Então Davi vai entender que para Salomão construir um templo, a morada de Deus, Salomão precisava de um conselho de um homem experiente com Deus, como o rei Davi. Então no versículo de número 4, aonde nós lemos, diz assim: e o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Então Deus agora escolhe Davi, lá da casa de Jessé, para ser rei de Israel. Aí Davi agora palestra com o seu filho Salomão, explicando para Salomão que foi o Senhor que escolheu ele para ser rei de Israel. E agora o Senhor escolhe Salomão para construir a morada da casa de Deus. Mas aqui tem alguns textos, alguns dilemas, irmão, que nós temos que andar nos preceitos e na lei do Senhor. Não pode ser de qualquer forma e nem pode ser de qualquer maneira. Não pode, irmão. Temos que entender na palavra de Deus. Aí o texto diz assim: porque Judá escolheu por príncipe na casa de meu pai, e na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre Israel. Ou seja, Deus agora achou graça ao rei Davi. Quando nós falamos que Deus achou graça sobre alguém, é sinal que Deus diz assim: te conheço pelo teu nome, por isso que eu achei graça sobre ti. E Deus agora vai achar graça sobre Salomão, o filho do rei Davi. E quando Deus acha graça sobre esse jovem, Salomão vai ter a incumbência de orientar Salomão para que Salomão fosse bem sucedido na sua caminhada e na sua trajetória. Por que nós estamos pregando? Vivemos dias difíceis sobre a face dessa terra, aonde a raça humana tem se inclinado mais para o pecado e se afastado de Deus.
Mas quando Deus olha lá de cima e olha a graça sobre ti, Deus está dizendo assim: eu te conheço pelo teu nome e achei graça sobre Lavasté, braço sobre ti. Não foi assim que Deus olhou lá do céu e viu graça sobre Noé, sobre a tua casa e sobre a tua... Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, nesta noite. Que quando Deus diz assim, achei graça sobre si, Deus está dizendo assim: antes que tu fosse formado e gerado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Irmão, Deus está aqui nesta noite. Deus está falando comigo, está falando com você nesta noite. É de incumbência nossa, é de tarefa nossa instruir os nossos filhos a andar na presença de Deus. Então Davi aqui, quando Deus fala para ele que ele não seria o construtor da morada da casa de Deus, no verso de número 5 diz assim: e todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, e escolheu ele, meu filho Salomão, para se assentar no trono do rei e do Senhor sobre Israel. Deus agora escolhe Salomão para sentar no trono do rei Davi. Davi vai entender que para sentar no trono não pode ser, não, de qualquer jeito e nem de qualquer maneira, não pode, não. Tem que ser dentro da vontade e do querer de Deus, irmão. Se vocês colocarem o tema, vocês vão entender que quando Deus decide destruir a raça humana, mas lá no meio tem um justo chamado Noé. E quando Deus olha para Noé, Deus fala assim: Noé, tu vai construir uma arca, porque meu espírito não pode contender mais com os homens. Por quê? Para entrar na arca não pode ser de qualquer maneira, tem que estar na presença de Deus. Eu quero que você entenda o que o Senhor está falando aqui nesta noite. Versículo de número 6. Ele disse: teu filho, o Senhor falando para Salomão, e me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Então agora que Deus falando para Davi: olha, eu escolhi Salomão para edificar a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Irmão, se Deus tem achado graça sobre ti, faça a vontade, faça o querer de Deus, para que os propósitos de Deus alcance a tua vida, alcance a tua casa e alcance a tua família. Porque Deus aqui acha graça a Salomão e vai declarar para o rei Davi, dizendo: eu escolhi ele por filho e eu serei por pai. Glória a Jesus.
vai sentar com esse jovem e vai orientar Salomão. E eu vou te perguntar aqui nesta noite: quantos aqui são pai e quantos aqui são mãe? Levante a mão assim para eu ver. Eu vou te perguntar aqui nesta noite: você tem sentado com seu filho, mostrado para ele este projeto de Deus sobre a face dessa terra? Porque a incumbência minha, a incumbência sua, orientar o teu filho. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Sim. Se eu quero que o meu filho cresça na presença de Deus, é de incumbência minha, é orientar o meu filho como ele deve se proceder na presença de Deus. Qual é o pai, qual é a mãe que depois da sua partida não quer que o seu filho assuma o legado de ministrar a obra de Deus? Qual é o pai, qual é a mãe que não tem esse sonho, esse projeto? E quando Deus fala para Davi que Deus escolheu Salomão por filho e ele será por pai, aí Salomão agora, aí Davi agora vai tomar a sua incumbência de pai. Aí vai sentar com Salomão e vai reunir toda a congregação e vai mostrar para a congregação que Salomão agora será o novo construtor da casa da morada de Deus. Aleluia. Não foi assim que Deus fez com Noé? Noé, tu vai construir uma arca, porque eu vou destruir essa humanidade. Mas como eu achei graça aos teus olhos, irmão, a Bíblia ela é muito valiosa, muito importante. O que leva a raça humana a alcançar a salvação é obedecer e ouvir a voz de Deus, sim ou não, irmão? Porque se Noé não ouvisse a voz do Senhor Jesus Cristo, até o próprio Noé perecia no meio de uma geração corrupta. Mas Noé preferiu se manter firme na presença de Deus. Então aqui nós vamos entender o que o Senhor está falando conosco. E no versículo de número 7 diz assim: estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar e cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Irmão, preste bem atenção aqui nesse versículo de número 7. O Senhor está falando para Davi que Salomão precisaria estabelecer, para estabelecer o reino de Salomão para sempre. Salomão tinha que perseverar. Perseverar é o que? Continuar. E nós vimos que Noé continuou o quê? Pregando a palavra de Deus. Porque Deus queria estabelecer e cumprir a promessa que ele diz para Noé. Quem quer que sua família aqui entra na arca? Quem quer que a sua família aqui entra na arca? Então você tem que preparar a tua família na presença de Deus. Aí Deus fala que ele queria estabelecer e cumprir os mandamentos com Salomão. Aí Deus disse no versículo de número 8:
de todo o povo e de todo Israel e da congregação do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possais esta boa terra e façais herdar vossos filhos depois de vós para sempre. Aqui tem uma terra prometida para a igreja, sim ou não, irmão? A nossa terra está aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem, sim ou não? Nós somos peregrinos. Existe um novo céu e uma nova terra. Vou pregar aqui para mim, para vocês cantarem hoje aqui nesta noite. Para o céu que você quer ir, você tem que preparar o teu filho para ele entrar lá nessa terra, sim ou não? Então aqui no versículo de número 8, olha o que o Senhor está falando. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel e a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos o mandamento do Senhor. O que é que Deus está dizendo? Você tem que buscar todos os mandamentos do Senhor, para que possa esta boa terra e façam herdar vossos filhos depois de vós para sempre. Então nós temos que guardar os mandamentos do Senhor nosso Deus e mostrar para os nossos filhos os mandamentos de Deus, para que nós possamos possuir essa boa terra que é a nova Jerusalém celestial. Porque tem uma terra, irmão, sim ou não? E para nós entrarmos nessa terra, nós temos que guardar os mandamentos de... Irmão, eu sou bem específico nas minhas palavras e nas minhas pregações. Não dá para servir a Deus sem observar os mandamentos e as leis de Deus. Porque se nós abolir os mandamentos e as leis de Deus, nós estamos fora da Bíblia. Deus, ele não pode confirmar o nosso reinado e nem a nossa trajetória na sua presença. Porque a lei de Deus, os estatutos de Deus são para ser observada e guardada. Então nós não podemos violar as leis e nem os estatutos de Deus. Aí Deus diz, aí Davi vai dizer assim para Salomão: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Davi falando: Salomão, você conhece o Deus do seu pai. O Senhor sempre operou na minha vida, venci várias as guerras através do Senhor. E todas as vezes que eu aguardei, observei a lei, os estatutos de Deus, Deus sempre me fez vencer, Deus sempre me fez guerrear e Deus sempre me fez vencer. Mas a única coisa que Deus não foi comigo, que Deus não aprovou, foi eu construir o templo para Ele morar, ou seja, a Arca da Aliança. Só que Deus falou para mim que alguém da minha descendência vai construir essa morada, Salomão. E eu tenho vários filhos, e Deus me direcionou
você esta incumbência. Então agora eu quero que você sente e escute todos os meus conselhos que eu vou te dar como pai e como servo de Deus. Aí você tem mostrado isso para o teu filho? Você tem mostrado isso para a tua filha? Filho, filha, sente aqui porque eu preciso falar com você a respeito do Deus que eu sirvo. Eu preciso te mostrar como que Deus fez na minha vida e vai fazer também na tua vida. É de incumbência nossa, irmão. Davi entende isso. E ele pede Salomão para sentar e para ouvir os conselhos de Deus. Por quê, irmão? Porque está de frente de uma obra, seja qual for o departamento que é da obra de Deus, existe responsabilidade e conselho. Sim ou não, irmão? Sim, irmão. Sim. Porque se não houver um conselho, não houver uma orientação, nós podemos perder os estatutos e as leis de Deus. Mas só que Davi, ele senta com Salomão e vai aconselhar o teu filho, dizendo: e tu, meu filho Salomão, conhece Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito. Para servir a Deus, tem que ter um coração perfeito, um coração voltado para Deus, para a vontade do Senhor, mano. Porque se você não servir a Deus com um coração perfeito, como que Deus vai provar o teu chamado? Então o que Davi está falando para Salomão: eu quero que tu serve a Deus com um coração perfeito diante do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor expatria pensamento e também o coração. Ou seja, Deus sabe que você está com sinceridade ou com verdade ou não na presença dele. Mas eu vou te explicar porque Davi aconselha Salomão dessa forma. Porque Davi, antes de ele fechar os teus olhos, Deus recolher, ele queria ver o seu sonho, os seus projetos realizados através de Salomão. Porque Deus disse: antes de tu descer a cova do teu pai, tu contemplarás a obra que Salomão irá realizar. Mas precisa de orientação. Está no departamento de jovem, precisa de orientação. Está no departamento de senhora, precisa de orientação. Então Davi agora vai aconselhar Salomão, para que amanhã Davi não tenha decepções com Salomão. Então eu quero que você preste atenção. Eu não vim aqui, irmão, de ser casado, eu vim aqui pregar, porque você não quer que ninguém da tua família se perca. Você quer que todo mundo se salve, mas você tem que orientar para ele ser
salvo. Se você não orientar o seu filho, como que ele vai ser salvo? Porque o diabo está aí. O diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então você precisa aconselhar e orientar os seus filhos. Então vamos lá, para nós adiantarmos aqui nesta noite, com um coração perfeito e com a alma voluntária para servir ao Senhor. Tem que ter a alma voluntária. O que a Bíblia diz? Nem por força e nem por violência. É alma voluntária para querer servir a Deus. Aí entra aqui o tema. Você vai até aconselhar seu filho, mas vamos ver se ele tem alma voluntária para querer servir a Deus. Eu não vou entrar em detalhe porque nós já temos experiência disso. Mas é muito bom você aconselhar o seu filho para ele andar nos caminhos do Senhor. Porque é o único caminho que leva ao céu. Tem outro caminho que leva ao céu? Não, o único caminho que leva ao céu é o Senhor Jesus. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Jesus é o caminho. Se Jesus é o caminho, então você tem que mostrar o caminho para a sua descendência, para a tua família, irmão. O primeiro ponto para a salvação de uma família é obedecer. Sim ou não, irmão? Deus faria. Quando Deus trouxe a sentença sobre Sodoma e Gomorra, Deus parece com Abraão, sim ou não? 2 anjos vai que nasceu a Sodoma e Gomorra, sim ou não? E Deus chegará e falará: fuja desta cidade, porque Deus vai destruir esta cidade. Deus falou assim: não olhe para trás. Sim ou não, irmão? Ló sai com a sua família, suas 2 filhas e a sua esposa. Sim ou não? O que acontece? A mulher de Ló olha para e vira estátua de. Então preste atenção aqui. Obediência vai gerar salvação da tua Está com medo de falar? Fala comigo. Da tua família. Então o que gera salvação para nossa casa, para nossa família, é nós obedecer a voz de Deus. Então olha aqui que Davi está falando para Salomão. Vamos lá, por causa da hora. Versículo de número 9 aí. Com o coração, de todo o coração, entendimento, toda a imaginação do pensamento, se buscares. Aí Davi diz para Salomão: olha, Salomão, tu vai buscar Deus com alma voluntária, porque esquadria a imaginação do pensar. Ou seja, Deus sabe o que nós estamos pensando. Aí Davi está falando para Salomão do tamanho do Deus que ele serve, e que agora ele vai passar a servir diante do Senhor. Aí diz: se o buscares, serás achado de ti. Aí Davi diz para Salomão: olha, Salomão, se tu buscar o Senhor, serás achado de ti. Para achar o Senhor, tem que buscar Ele. Porque se você não buscar, tu não tem como você achar o Senhor. Como que você quer achar o Senhor se você não busca o Senhor? Então Davi está sendo bem específico com Salomão. Se você buscar, será achado de ti. Tem um ponto aqui.
Aí ele vai dizer, porém, vírgula, se deixares rejeitar-te para sempre. No primeiro texto ele diz, se buscares, serás achado de ti. Se o deixares, serás rejeitado para sempre. Então Davi está dizendo, se tu deixar de buscar o Senhor, tu serás rejeitado para sempre. Então veja aqui que nós não podemos deixar de buscar o Senhor, para que a nossa família esteja envolvida na nossa busca. Sim ou não, irmão? Se você buscar, tu serás achado por Deus. Se você deixar, será rejeitado por Deus. Só que nós temos que buscar a cada dia a presença do nosso Deus. Família estabelecida tem que estar buscando ao Senhor. Mas, presbítero, pastor, meu filho está nas drogas. Está buscando ao Senhor? Oh, mas meu filho está na droga, está na prostituição, está na bebida. Você está buscando ao Senhor? Você tem aconselhado teu filho dizendo para ele que ele foi criado por Deus, foi para adorar e para servir a Deus? A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, irmão. E nós precisamos encaixar nos últimos dias isso na mente e no coração dos nossos filhos, das nossas filhas, que eles são a imagem de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, Davi, aqui no seu último versículo, no versículo de número 10, ele diz assim para Salomão: olha, pois, agora, vírgula, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Depois que Davi aconselha Salomão, ele fala assim: olha, pois, agora o Senhor te escolheu para edificar. Às vezes você tem um sonho, um projeto, que seu filho seja um pastor, que a sua filha seja uma pastora, uma missionária, mas você precisa orientar ele, você precisa aconselhar ele. Você tem que fazer o seu papel de pai, seu papel de mãe, como Davi fez aqui com Salomão. Ele fala: eu quero que você olhe, pois agora eu quero te dizer, porque o Senhor, Ele te escolheu para você edificar. Ou seja, Deus te escolheu para você construir. Tu vai construir um templo, tu vai construir uma casa, uma morada para Deus, aonde a presença de Deus, aonde a glória vai habitar através de ti. Mas eu quero que tu, pois, olhe agora, Salomão, porque o Senhor, Ele te escolheu, Ele te separou para você construir a morada da casa de Deus. Você tem falado para a tua filha:
aconselhado a tua filha, irmão? Tu tem aconselhado o teu filho, irmão? Deus não fez a promessa, mas você tem preparado ele para essa incumbência, para essa responsabilidade? Deus tem a responsabilidade, não é? Gostou? Porque tu vai entrar na arca, você e a tua família. Aleluia. Eu te incumbência, minha e tua, preparar a nossa casa para amanhã. Oh, aleluia. Ele fala assim: meu pai não está aqui, mas os projetos de Deus, os projetos que Deus tinha para minha vida, e os conselhos que meu pai em vida me deu, hoje o Senhor realiza, porque o Deus do meu pai não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vou fechar a Bíblia agora. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Aí entra o versículo chave para eu fechar. Quando Davi fala tudo isso para Salomão, porque nós sabemos que não é fácil. É fácil, pastor? Não é fácil. A gente não dorme, perde sono, fica preocupado, é tanta coisa, né? Mas só que nós temos a palavra de Deus. Nos últimos dias eu tenho analisado que nós temos a palavra, mas não basta para nós somente a palavra. O que basta para nós é a palavra e a presença. Se nós temos a palavra e a presença, nós conseguimos fazer a obra de Deus. Aí Davi diz para Salomão: esforça-te e faz a obra. O que Davi está falando para o seu filho Salomão, dizendo: depois de todo esse conselho, Salomão, que eu te dei, eu quero que tu se esforce e faça a obra de Deus, para que aquilo que Deus me prometeu se concretize através da sua vida. Meu querido irmão, se você quer que a tua filha, tua família entre na arca, esforça-te e faça a obra. Porque por amor a ti, pelo teu esforço na obra de Deus, ele vai fazer milagre. Fique de pé, nós vamos orar. Entra tu e a tua família na arca, porque esse é o projeto de Deus para nós como família e igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai grandioso, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos deu o privilégio de entrarmos na tua casa e podermos falar um pouco da tua palavra, Senhor. Sabemos que vivemos no meio de uma geração que tem se corrompido, se rendido ao pecado, Senhor. Mas nós temos um Deus que a cada dia Ele tem falado conosco. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus, porque nós sabemos que tu estás voltando brevemente. Tu surgirás na nuvem e com poder e grande glória para buscar a tua igreja. Tu disse para a igreja aos Colossenses, no capítulo de número 13 e diante: buscai as coisas que são de cima, não da terra, porque brevemente tu surgirás e nós seremos transformados. Nosso corpo será transformado em glória, para habitar juntamente com o Senhor lá no céu.
Então prepara os teus filhos, prepara a tua igreja, cada dia, cada instante, para entrar nesta arca, meu Deus. Senhor, abracanda, rádia, subcomandai, porque os sinais estão aí na tua vida, na tua volta, e muitos estão desapercebidos, Senhor. Mas Deus, aqui estamos, como larido do Senhor, pregoando a tua santa e gloriosa palavra, dizendo que o Senhor está voltando. Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos. É que o nosso pedido caminha sendo certo na vitória, em nome de Jesus. Que por esse dar a sua abençoa a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando os irmãos. Muito obrigado, tá, irmão, por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Permaneça de pé por mais um momento, em nome de Jesus. Quem está acompanhando online, que Deus abençoe você e tua família, em nome de Jesus. Quem ainda não aceitou Jesus, aceite como Senhor e Salvador. Deus abençoe. Nós vamos continuar orando, mas vai ser com os irmãos que estão aqui dentro, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.